Olá galera, tudo beleza? Bom, hoje vamos iniciar a nossa série aí, uma série pequena, apenas com 2 vídeos, com questões sobre o decreto de número 158, tá? Cada vídeo conterá 15 questões, tá? Tirando a dúvida aí de muitas pessoas, estas questões são elaboradas por mim, tá bom? Não são tiradas de bancas, nem de banca nenhuma. Quando em algum vídeo, nos meus vídeos tem alguma questão de banca, eu coloco a banca, tá? Quando não vier questão indicada lá alguma banca, porque a questão foi elaborada por mim, tá bom? Essa foi uma maneira que eu encontrei mais fácil para vocês, assim, fixarem um pouco sobre o conteúdo aí do decreto, né? Porque a leitura é um pouco chata, maçante e tal, mas é necessária também. Mas assim, de imediato, de repente, para quem não tem muito tempo de fazer essa leitura, aí cai direto nas questões, tá bom? E aí estas questões foi feito um resumo do decreto, e aí eu consegui elaborar 30 questões, tá? E são questões assim para vocês fixarem alguns conteúdos, alguns assuntos. Beleza? Então não são questões de banca, são questões elaboradas por mim, certo? De uma forma que você vai conseguir fixar alguns tópicos desse decreto, tá? E com certeza, se cair na tua prova, você irá lembrar, tá? Esse decreto se confunde um pouco. Em algumas partes ele lembra um pouquinho a 8666. Tá? Esse decreto ele é voltado assim para o processo de compras do município, tá bom? Então vamos nessa. Para quem vai fazer o concurso de Maricá, fica aqui comigo e vamos resolver 15 questões sobre o decreto número 158 de 2018, certo? Tá com preguiça? Negativo! Tá pensando em desistir? Nunca será. Vem comigo, vamos embora, bola pra frente, que atrás tem muita gente querendo correr para alcançar aí a primeira colocação, a classificação, tá bom? Então vamos nessa, para de preguiça, fala pra preguiça, show que esse corpo não te pertence, beleza? Então vamos nessa, galera. Primeira questão, né? Bom, antes da primeira questão, eu trouxe aqui que esse decreto ele estabelece procedimentos para a realização de despesa, tá? E dispõe sobre os processos de pagamento do município, né? O artigo 1º traz os processos de despesa no âmbito tanto da administração direta, tá? E da administração indireta. São observadas as normas gerais federais, e obedecerão ao disposto no presente deste artigo. Neste presente artigo, certo? Decreto. Tô louca. Decreto, que artigo, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Artigo 1º. Os processos de despesa no âmbito da administração municipal direta e indireta, observadas as normas gerais, obedecerão ao disposto no presente decreto. As normas gerais federais. Tá bom? Então, tudo que for relacionado à despesa vai ser embasado aí por esse decreto. E claro que esse decreto jamais desobedecerá à Constituição. Certinho? Então, vamos embora. Cadê? Número 1. Na fase interna do procedimento de compras, a secretaria requisitante irá gerar o número de processo no sistema de protocolo, gerando a capa e anexando ao mesmo a solicitação de compras, sendo o expediente autuado como processo administrativo e subscrito pelo. Então, o que isso aqui está trazendo para você? Está te dizendo, né? Que na fase interna do procedimento de compras, né, a secretaria vai gerar um número de processo, sistema de protocolo, gera a capa e anexa tudo, envolvendo lá todos os assuntos, né, junto aí com a solicitação, tal. E aí esse expediente será registrado, né, como um processo administrativo e assinado por quem?
Quantas assinaturas essa solicitação de compras precisa conter? Assinatura do secretário, do procurador-geral e do controlador-geral, ou assinatura do secretário e procurador-geral, ou assinatura do secretário, procurador-geral ou controlador-geral, e assinatura do secretário e do controlador-geral. E aí? Pô, Wilka, tô na dúvida, tô em dúvida aí entre a questão A e C. Por quê? Entendi a sua dúvida, porque a A traz o conectivo E, como se fosse 3 assinaturas, e a C traz o ou, né? Ou uma ou outra. E aí, vou te dizer a resposta, é a nossa alternativa C. Precisa ter 2 assinaturas, tá? A do secretário sempre, sempre. A do procurador-geral ou o do controlador-geral, tá bom? Então, vão conter 2 assinaturas, uma do procurador ou uma do controlador. Isso tudo está no artigo 2º, que diz: a secretaria requisitante irá gerar o número de processo no sistema de protocolo, gerando a capa e anexando ao mesmo a solicitação de compras, sendo o expediente autuado como processo administrativo e subscrito pelo secretário, procurador-geral ou controlador-geral. Parágrafo único diz que as secretarias deverão acompanhar o trâmite virtual de suas solicitações de compras. Beleza? Então é isso. Sei que é um assunto um pouco chato, complicado, mas assim, com as questões vai ser um pouco mais fácil para você. Tá bom? Vamos nessa. 2. De acordo com o decreto 158, a secretaria que está requisitando a solicitação de compras no caso de obras e serviços de engenharia deverá anexar ao processo os seguintes documentos. Então aqui pega um pouco, né? A secretaria está requisitando aqui uma solicitação de compras, né, no caso de obras e serviços de engenharia. Tá aqui, obras e serviços de engenharia. O que ela deverá anexar ao processo quando se trata de obras e serviços de engenharia? É A, projeto básico e projeto orçamentário. B, termo de referência e solicitação de compras. C, projeto básico e projeto executivo. D, solicitação de compras e projeto básico. E aí? Bom, sabemos que projeto orçamentário não tem, né? Normalmente, obras, né, serviços, a gente faz aí, serviço de engenharia, um projeto básico, um projeto executivo. Aqui no nosso caso, vai ser o seguinte, a nossa alternativa correta é a letra D. Tá? Solicitação de compras e projeto básico, tá bom? Então, a secretaria que está requisitando a solicitação de compras no caso de obras e serviços de engenharia, ela deve anexar esse processo a solicitação de compras. O processo vai conter solicitação de compras e o projeto básico, certinho? Isso tudo aqui tá no artigo 3º, que diz: a secretaria requisitante deverá anexar ao processo os seguintes documentos. Anexo 1, artigo 1º. O processo deverá ser instruído com a solicitação de compras essa solicitação devidamente assinada pelo responsável do órgão solicitante, e o projeto básico deve estar aprovado e assinado pelo titular do órgão interessado e pelo arquiteto engenheiro, tá? Responsável, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade, devidamente quitadas, em que sejam indicados os elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o serviço, contendo necessariamente. E aí você vai fazer uma leitura, teu dever de casa aí, fazer a leitura do anexo 1º, tá bom?
Então é isso. Quando for solicitado aí compras, no caso de obras e serviços de engenharia, será preciso anexar aí ao processo a solicitação, óbvio, de compras e o projeto básico. Beleza? 3. De acordo com o decreto 158, né, a secretaria que está requisitando a solicitação de compras, agora mudou o caso, no caso de compras e serviços, deverá anexar ao processo os seguintes documentos. Lembra lá no outro que foi obras e serviços de engenharia? Aí a solicitação de compras e o projeto básico, não foi isso? As obras e serviços de engenharia. E agora aqui, compras e serviços comuns, né? Compras e serviços. Projeto básico e projeto orçamentário. Trouxe as mesmas alternativas, né? Termo de referência e solicitação de compras, projeto básico e projeto executivo. E aí a nossa resposta é o quê? Termo de referência e solicitação de compras. Então, quando a secretaria requisitar alguma solicitação de compra, no caso de compras e serviços, o que vai precisar anexar no processo? O termo de referência, né? A referência lá para qual serviço, e a solicitação de compras. O que entendemos com isso? Que no caso de compras e serviços e obras e serviços de engenharia, todos têm que conter clara solicitação de compra. Beleza? Tá aqui no anexo 2º, o artigo 1º do anexo 2º, né? O processo deverá ser instruído com a solicitação de compras devidamente assinada pelo responsável do órgão solicitante, termo de referência aprovado e assinado pelo titular do órgão interessado, indicando os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto solicitado, contendo necessariamente dever de casa para você. Vai fazer a leitura do anexo 2º. Beleza? Então é isso. Obras e serviços de engenharia, será anexado aí a solicitação de compra, né? Junto com essa solicitação de compra, o projeto básico. E para obras e serviços, o termo de referência e a solicitação de compra está em todos. Beleza? Vamos para frente. 4. Após receber os autos do processo, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão terá que emitir uma manifestação. Ok. Então, ao receber os autos, a Secretaria de Planejamento recebeu os autos, lá os pedidos e as solicitações. Ela terá que emitir uma manifestação. E essa manifestação, ela pode ser, né? Essas manifestações podem ser de qual forma, né? Vamos lá. No item 1, não apto ou prosseguimento, não apto ao prosseguimento, ela vai lá, o veredicto, né? Vai ver lá o pedido, a solicitação e falar, não está apto. 2, solicitação de esclarecimento, tô em dúvida, tem alguma coisa confusa aqui, vou solicitar esclarecimentos. 3, apto ao prosseguimento, não, essa solicitação está apta a prosseguir, beleza. 4, solicitação das documentações necessárias. E aí? O que você acha? Estão corretas? Quais estão corretas? Vamos ver agora? Letra, não trouxe a letra ainda, pegadinha, mas eu já vou te dizer. É a letra C, né? O item 1, o item 2 e o item 3 estão corretos, tá? Solicitação das documentações necessárias não é uma forma de manifestação aí da Secretaria de Planejamento, tá bom? Artigo 4º. Instruído o processo, a Secretaria Requisitante encaminhará os autos ao gabinete da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que realize a análise prévia de conformidade do feito, em relação às prioridades administrativas e ao planejamento estratégico municipal. Parágrafo 1º. Verificados os autos, o gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão emitirá uma das seguintes manifestações. Aí eu vou trazer para você agora. Primeira manifestação. Você está apto a prosseguir. Este pedido, essa solicitação vai prosseguir.
quando o objeto descrito nos autos estiver de acordo com as prioridades administrativas, verificado o planejamento estratégico municipal, caso em que os autos terão prosseguimento, sendo remetido à autorização do excelentíssimo senhor prefeito, observado o artigo 63, né, do decreto, e em seguida ao órgão de compras. Tá. Aqui já é um pouco mais detalhado, mas eu acredito que você sabendo qual tipo de manifestação já está valendo. O segundo, não apto ao prosseguimento. Você vê que está lá nas nossas alternativas. Quando é que ele não vai receber esse não apto? Quando o objeto descrito nos autos não se coadunar com as prioridades administrativas ou com o planejamento estratégico municipal, em situações que o município não possa arcar com as respectivas despesas, né, algo além do possível, ou em casos que o processo administrativo tenha sido instaurado em inobservância ao parágrafo 2º deste artigo. Do artigo 4º, né? Situação em que o processo administrativo não terá prosseguimento. Ok? E aí vamos para o próximo. Solicitação de esclarecimentos. Quando necessário, o atendimento de aspecto ou o preenchimento de informações, caso em que o processo administrativo retornará à secretaria requisitante para correções, esclarecimentos ou, se for o caso, formular juntamente com o planejamento a formulação da política pública. Então, são esses 3 tipos de manifestações, certo? Então, aqui concluímos que nossa alternativa correta é o item 1, 2 e 3. Solicitação das documentações necessárias não é um tipo de manifestação, certo? Ele solicita esclarecimentos, não documentações. Beleza? Então, grava aí, tá bom? Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, ao emitir uma manifestação, que tipo de, quais são, né, os tipos de manifestações que essa secretaria pode emitir? Aquela solicitação de compras. O não apto, o apto e a solicitação de esclarecimentos. Certo, certo? Beleza, beleza? Vamos embora. 5. Quando a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão considerar os autos do processo aptos para o prosseguimento, serão observados alguns prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo. Para os processos licitatórios indicados como modalidade convite ou pregão, o prazo é de... Opa! Ferrou tudo, Ilka. Ferrou nada. Vamos desferrar esse negócio. Vamos lá. Quando a Secretaria de Planejamento, né, considerar a solicitação lá, os autos de processo, tá apto para prosseguir, serão observados alguns prazos, certo? Para vários tipos de modalidade de licitação. Beleza? Então, assim, quando esse processo licitatório foi indicado como modalidade convite ou pregão, o prazo será de... Vou te dizer já. Está no artigo 4º, parágrafo 2º. Para a autorização de prosseguimento, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão deverá observar os seguintes prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo, considerado o cronograma de conclusão de seu objeto no planejamento estratégico. Beleza. Tá aqui o prazo. Resposta letra D, né? Para os processos licitatórios indicados com modalidade convite ou pregão, esse prazo é de 100 dias, certo? Convite, pregão, 100 dias. Não esquece. Vamos para a próxima. 6. Vamos trabalhar com prazos de novo. Modalidade convite, pregão, 100 dias. Então, aqui, tu já tira o 100, né? Quando a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão considerar os autos do processo aptos para o prosseguimento, serão observados alguns prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo. Para os processos licitatórios indicados como modalidade, aqui já, tomada de preço, bem como em procedimentos de chamamentos públicos e na modalidade concorrência,
né? Então, aqui, na modalidade tomada de preço, bem como, né, o mesmo tempo da tomada de preço vai dar aqui para esse chamamento público. E também na modalidade concorrência, esses prazos serão respectivamente de quanto? Então, se convite, pregão já foi 100, aqui o 100 a gente já passa a régua nele. Acabou, não tem 100, né? Pra gente aqui. Então, vai sobrar 150 e 200, 120 e 150. O que você acha? Concorrência é o quê? Assim, o que a gente imagina? Que concorrência é sempre maior. Tudo na concorrência tem um prazo maior. Até na 8666, né? Tudo a concorrência é mais demorado. É uma coisa mais ampla, não é isso? Então, nossa alternativa, podemos concluir que seja a letra B, tá bom? Vamos ter certeza? Artigo 4º, parágrafo 2º, item 2. Para os processos licitatórios indicados como modalidade tomada de preço, bem como em procedimentos de chamamentos públicos, o prazo é de 120 dias. Agora, para processos licitatórios como modalidade concorrência, o prazo é de 150 dias. Então, tu vai de 100, 120, 150, beleza? Nossa alternativa, letra B. Não tá parecendo que é um pouco mais fácil fazendo isso do que você pegar o decreto lá e ficar lendo, lendo, com tanta coisa que você tem para estudar? Tô aqui para facilitar a tua vida, beleza? Então vamos nessa, espero que você esteja gostando. 7. Quando a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão considerar os autos do processo aptos para o prosseguimento, serão observados alguns prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo. De novo, para os processos licitatórios indicados para aquisições com base em atas de registro de preço do próprio ente federativo e para adesões de atas de registro de preço de outros órgãos, os prazos são, então aqui a gente vai trabalhar com ata de registro de preço, né? Agora do próprio órgão e de outro órgão. E aí, quais são esses prazos? Lá já aprendemos, convite, pregão 100, tomada de preço 120, concorrência maior 150, né? E esses aqui, vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4. Para aquisições com base em ata de registro de preço do próprio ente federativo, 60 dias. Então, próprio ente, 60 dias, ficamos entre A e a C. E aqui no inciso 5, processo de preços de outros órgãos, 90 dias. Então, nossa alternativa é a letra C. Processo registro de preço do próprio órgão, do mesmo órgão, 60. Do próprio ente, né? 60. E de outros órgãos, 90. Ok? Gravem esses prazos. 8. Objetivando a efetividade do cumprimento dos prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo, o processo deverá permanecer no setor pelo qual haverá manifestação por um prazo razoável, entendendo-se como prazo razoável a permanência do procedimento no setor por até... E aí? Objetivando a efetividade do cumprimento desses prazos mínimos que vimos lá, né? De antecedência para a instauração. Quais são aqueles prazos lá? Lembra? Convite, pregão 100, tomada de preço 120, concorrência 150. Registro de preço, né? Para o mesmo ente, 60, outro órgão, 90. Tá bom? São esses prazos aí. E aí, a instauração do processo administrativo, esse processo deverá permanecer naquele setor pelo qual haverá manifestação por um prazo razoável. Aquele setor precisa se manifestar em relação àquele processo. Então, entendendo-se como prazo razoável a permanência do procedimento no setor, esse prazo razoável é de por até quanto tempo? E aí? 10 dias úteis, tá? Não esqueçam disso. 10 dias úteis.
pode colocar 10 dias corridos. Se não vier útil nem corrido, 10 dias. Beleza? Isso tudo está no artigo 4º do parágrafo 4º. Objetivando a efetividade, aí diz tudo que já vimos lá tem aqui na questão. E aí os 10 dias úteis, cabendo ainda o setor observar o cronograma de conclusão e eventuais manifestações futuras de outros setores, de modo a não prejudicar o cronograma de conclusão, sob pena de responsabilização do servidor que der causa. Beleza? Beleza? 9. Mais um parágrafo 6º. A autoridade responsável que der causa ao descumprimento do prazo máximo estabelecido no parágrafo 4º, né? Esse prazo máximo é de 10 dias, deverá justificar nos autos os motivos em que ensejaram o atraso no andamento processual sob pena de responsabilização, ok? 9. O órgão de compras, ao receber o processo, deverá verificar a conformidade da documentação, deverá juntar declaração acerca da similitude no que se refere à existência total ou parcial dos itens requeridos no órgão de almoxerifado central ou de processo em curso para aquisição, a fim de evitar o fracionamento de despesas. 3. Proceder à estimativa de preços, que será obtida mediante pesquisa de mercado, com a apresentação, sempre que possível, de 3 orçamentos, exceto no caso de ser utilizada a tabela de preço obtida em órgão oficial por meio de consulta ao mercado, situação em que bastará a juntada do referido documento. E o item 4, certificar a modalidade de licitação adequada, né? Então aí todas estão incorretas, nenhuma correta, apenas um está incorreto ou todas estão corretas. E aí esse órgão de compras, ao receber esse processo, vamos ver. Artigo 5º. O órgão de compras, ao receber o processo, ele deverá verificar a conformidade da documentação, temos ali, juntar a declaração acerca da similitude no que se refere à existência total ou parcial dos itens requeridos, né? Tal, diz tudo que está no item 2 da nossa questão. Proceder à estimativa de preços, né? Com a apresentação sempre que possível de 3 orçamentos para poder ver a média, qual é o melhor, exceto no caso de ser utilizada a tabela de preço obtida em órgão oficial por meio de consulta ao mercado. E 4, certificar a modalidade de licitação adequada. Então vimos que todas as nossas alternativas lá, todos os nossos itens estão corretíssimos de acordo com o artigo 5º. Então, letra C. Beleza? Isso é que é chato, né? Mas vamos embora. Se a banca exige, quem somos nós para discordar? Não é? Vamos embora. 10. De acordo com o decreto 158, sobre a pesquisa de preço, é correto afirmar: essa pesquisa de preço poderá ser feita mediante consulta a endereço eletrônico de fornecedor, devendo neste caso ser anexada a resposta do e-mail com identificação do fornecedor, contendo razão social e CNPJ do mesmo, com data e hora da impressão. B. Não poderá ser feita mediante consulta à rede mundial de computadores, a internet, devendo neste caso ser anexada a impressão da página da internet com o endereço eletrônico na barra indicando data e hora da consulta. C. Poderá ser feita por contratações similares de outros entes públicos, em execução aos concluídos nos 190 dias anteriores à data da pesquisa de preços, devidamente justificada a utilização do respectivo parâmetro. D. Não poderá ser feita mediante consulta aos fornecedores, que deverão fornecer orçamento com assinatura do representante e carimbo do CNPJ, por escrito ou via e-mail oficial, com identificação do fornecedor, contendo razão social e CNPJ do mesmo, né, com a data e horário da impressão. Poxa, não pode ser feita uma consulta aos fornecedores? Caramba! Bom,
Então, a pesquisa de preço, o que é correto afirmar? Vamos embora? Artigo 5º, parágrafo 1º. A pesquisa de preços a ser realizada pelo órgão de compras ou pela secretaria requisitante, tá? Poderá ser feita, tá aqui, mediante consulta aos fornecedores, que deverão fornecer orçamento com assinatura de representante, carimbos, né, por escrito ou via e-mail, do fornecedor contendo razão social, CNPJ, né, data e horário. Lá na nossa questão falou que não podia. Pode sim. Mediante consulta a endereço eletrônico de fornecedor, devendo neste caso ser anexada a resposta de e-mail com identificação, também pode. E mediante consulta à rede mundial de computadores, devendo neste caso ser anexada a impressão da página da internet, também pode. E contratações similares de outros entes públicos, com exceção ou com execução ou concluídos nos prazos ao prazo lá. Estava 190, que é 180 dias anteriores à data da pesquisa, tá? E pode também ser mediante consulta ao portal de compras governamentais, que está aqui, esse portal, ou o banco de preços, que está aqui. Beleza? Então, são essas 4 formas de pesquisa de preço que existem aqui no decreto. Então, concluímos que nossa alternativa é a letra A. Ela pode ser feita, sim, mediante consulta a endereço eletrônico de fornecedor, certo? Aqui não poderá estar errado, que é poderá sim, aqui é 180 e aqui também poderá, ok? E agora? Ué, Will, que a tela branca não tem mais questões? Tem sim, faltam 5 questões. Por que eu parei agora? Agora é o momento que eu quero te fazer uma pergunta, tá? E aí, você quer me presentear? Aí você deve estar pensando, poxa, caramba, eu gosto dos teus vídeos, eu até gosto de você, acho você legal, né, tal. Eu até tava pensando em poder te ajudar de alguma forma, mas não sei como, né? E aí? Tava pensando em te dar um presente, eu acho legal. Gente, eu também adoro presentear. O que eu faço aqui é um presente pra vocês, tá bom? E aí você quer me presentear com um presente lindo desse, bonitíssimo. E aí não sabe como. Vou te dizer. Você pode me presentear deixando aí o teu like. Você pode me presentear deixando aí o seu comentário. Você também pode me presentear com teus pensamentos positivos, né? Com seus bons fluidos a mim, com seus bons desejos, né? Seus pensamentos positivos aí pra mim. Pra mim isso é uma forma de presente. E também tem uma outra forma, tá? Que você vai encontrar lá na descrição do vídeo. Como você pode me presentear? Está lá na descrição do vídeo. Beleza? Vamos embora. Esse é o momento. Me ajuda. Certinho? É isso aí, galera. Bom, acabou aqui o jabá. Agora vamos para a nossa questão. Não esquece, tá? Já te disse como fazer. Vamos nessa. 11. O decreto 158 respeitará alguns princípios constitucionais, exceto... E aí, esse decreto ele vai respeitar alguns princípios. Claro, todos ligados à Constituição. Exceto quais? A isonomia, a legalidade, a eficiência ou a pessoalidade. O que você me diz? Nossa alternativa é a letra D. O decreto respeitará alguns princípios, como o princípio da isonomia, da legalidade e da eficiência, exceto o da pessoalidade. Ele não está descrito aqui no nosso decreto, tá? Considerando os compromissos desta administração com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, transparência, publicidade e eficiência, tá bom? São os princípios aqui considerados no nosso decreto 158, beleza?
12. A comissão fiscalizadora do contrato deverá ser constituída por a. Apenas por servidores efetivos com experiência em licitações por mais de 100 anos. B. Apenas por servidores efetivos. C. Apenas por servidores efetivos e ou por servidores comissionados. D. Apenas por servidores comissionados. Então, a comissão fiscalizadora do contrato deverá ser constituída por C. Servidores efetivos e ou por servidores comissionados, tá? Então, essa comissão fiscalizadora do contrato tanto pode ser servidor efetivo ou servidor comissionado, certo? Então, pelos dois. Artigo 56, parágrafo 5º, traz: a composição da comissão fiscalizadora do contrato deverá ser constituída por servidores efetivos, preferencialmente, e ou por servidores comissionados. Então, a preferência não é obrigatória, é preferencialmente por servidores efetivos. Mas, em todo caso, também pode ser por servidor comissionado, ok? Efetivos ou comissionados, preferência efetivo, certo? 13. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, algumas informações, exceto qual? Então, vamos lá. Exceto a identificação do projeto a ser executado e metas a serem atingidas. B. Etapas ou fases de execução, ascensão e reintegração do plano de aplicação dos recursos financeiros, quando for o caso. C. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas. D. Previsão do fim da execução da obra. E aí, esse plano de trabalho, ele deve conter no mínimo algumas informações, exceto qual? Qual é que não precisa conter? Vamos lá? Previsão do fim da execução da obra. Ele não precisa conter esta informação, tá? E aqui, estamos aqui no artigo 36, que traz: a celebração de convênio e outros instrumentos congêneres depende de prévia aprovação pelo titular do órgão do plano de trabalho proposto pela organização interessada ou em conjunto com esta. Parágrafo único. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do objeto a ser executado, metas a serem atingidas, etapas ou fases da execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, quando for o caso, cronograma de desembolso, quando for o caso, previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas. 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a administração. Então, todas essas informações devem conter lá no plano de trabalho. Beleza? 14. De acordo com o decreto, quando não será necessária nova pesquisa de preço? E aí? Quando não tem ocorrido? Bom, aqui o texto é igual para todas as questões, vai mudar um pouco algumas coisas, certo? Para não ficar muito cansativo, vamos lá direto para a nossa leitura, que diz, o artigo 46, né? O processo será encaminhado para o setor de compras para a realização de pesquisas e estabelecimento dos valores estimados dos itens, serviços, a fim de se concluir o plano de trabalho. Parágrafo 2º, desde que não tenha decorrido mais de 180 dias entre a pesquisa de preço para a elaboração do plano de trabalho de captação dos recursos e a data de abertura do processo administrativo para realização da despesa com verbas oriundas com convênio. Não será necessária nova pesquisa de preço. Então, o nosso parágrafo 2º traz exatamente aqui a nossa alternativa, letra B, que é exatamente o prazo certinho aqui, 180 dias, tá? As outras, a diferença em relação ao prazo
né? E algumas outras pequenas diferenças, tá bom? Mas o que pega mesmo aqui é o prazo, certo? Então, de 180 dias. Quando não será necessária nova pesquisa, quando não tenha decorrido mais de 180 dias entre a pesquisa de preço para a elaboração do plano de trabalho, de captação dos recursos e a data da abertura do processo. Então, quando esse tempo aí não tiver decorrido mais de 180 dias, ela não será necessária fazer uma nova pesquisa, né? Última questão, 15. O órgão de planejamento, após receber o processo pela secretaria requisitante, adotará alguns procedimentos dispostos no Decreto 158. Dentre os procedimentos, qual a alternativa correta? A. Encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do município para manifestação acerca da eficiência da celebração do convênio. B. Verificação da adequação orçamentária e financeira da contrapartida que se pretende realizar, promovendo, se for o caso, a reserva dos recursos. C. Encaminhamento do processo à Corregedoria Geral do município para manifestação acerca da legalidade da celebração do convênio. E D. Verificação da adequação orçamentária que se pretende realizar, promovendo, se for o caso, a reserva de recursos. Então, o órgão de planejamento, após esse órgão, após receber o processo pela secretaria, ele adotará alguns procedimentos, tá? Dentre esses, qual a alternativa correta? De acordo aí com esses procedimentos, o que podemos citar como correto? Vamos ver. Artigo 47. Autorizado o prosseguimento do processo, a secretaria requisitante encaminhará o processo, né, ao órgão de planejamento, que adotará os seguintes procedimentos. São dois. Verificação da adequação orçamentária e financeira da contrapartida que se pretende realizar, promovendo, se for o caso, a reserva de recursos. E 2, encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral. Vimos aqui que na letra C tá errado, fala que é Corregedoria. Por isso, gente, confunde pra caramba. Corregedoria com Procuradoria, tudo com uria na tua cabeça, né? Então, encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do município para manifestação acerca da legalidade da celebração do convênio. Ok? Até esse princípio aí ele pode mudar. Tá bom? Então, concluímos que nossa alternativa correta é a letra B. Tá? Então, ele adotará o procedimento de verificação da adequação orçamentária e financeira da contrapartida que se pretende realizar, promovendo, se for o caso, a reserva dos recursos. Bom, chegamos ao fim das nossas 15 questões. Espero que você tenha gostado. Se você estiver gostando, se você gostou, deixa logo o teu like, tá bom? E aí, nossa frase, né? O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. E aí? É verdade ou é mentira isso? Pura verdade. Se você estiver ocupado demais procurando pelo sucesso, ele chegará, ele normalmente virá, porque você está se esforçando, você não está procurando aí alcançar a tua tão sonhada vaga, ser um servidor? Você não está focado nisso aí? Então, uma hora o sucesso vai chegar. O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Beleza? Porque aquela pessoa que não está tão preocupada em procurar por ele, significa que ela não está se esforçando em busca daquele que ele diz que é um objetivo, ou um sonho, um desejo, não sei. Tá bom? Então, se você estiver fazendo tudo que você pode, todo possível, seu esforço, está se esforçando aí em busca da tua sonhada vaga, você pode ter certeza que uma hora a tua vaga chegará. Uma hora você vai alcançar o sucesso. Agora, é cada um no seu tempo. Não desanima se nesse concurso o teu colega passar, você não.
o teu colega ficou melhor colocado e você não. Não desanima, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, tá bom? Cada um tem sua forma de vida, cada um tem sua história de vida, cada um tem suas dificuldades em relação aos nossos estudos aí, ensino médio, fundamental, né? Porque a educação no Brasil sabemos que não é tão boa assim, né? Tá indo de mal a pior, só piorando. Então, assim, chegamos nessa fase com muita dificuldade. Percebemos que nas provas de concurso caem coisas que, poxa, às vezes nossos filhos estão vendo na 5ª série e a gente não sabe fazer. A gente esqueceu tudo. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Não aprendeu da maneira correta, tá? Não aprendemos. A nossa vida lá escolar não foi tão boa assim. E aí chega o ponto que alguns conseguiram estudar em melhores escolas e tiveram um rendimento melhor. E outros não. Até estudou numa escola muito boa, mas também tem um rendimento diferente. Então, assim, respeita o teu tempo, tá? Respeita o limite do teu corpo nos estudos, tá bom? Estuda, foca, mas se você trabalha e você estuda, respeita o limite do teu corpo. Não adianta o dia tem só 24 horas. Você quer fazer que esse dia estique e fique com 32 horas. Será impossível, porque teu corpo não vai aguentar. Não adianta você ficar sem dormir. Não adianta você dormir pouco, porque tua mente vai estar cansada. Você vai estar perdendo tempo estudando. Você só vai ler e não vai entender porcaria nenhuma. Você não vai guardar nada, tá bom? Então, o tempo de sono é muito importante. Dormir é importante, tá? Dormir o suficiente é importante. E para quem trabalha, eu já sei que não tem tanto tempo de dormir assim. Então, ó, pesa aí, maneira aí, tá bom? Se esforça, mas respeita o limite do teu corpo, ok? Então, é isso. E trago mais um presentinho para vocês. Um trevinho de boa sorte, beleza? Esse trevo é para desejar boa sorte aí a você, que você alcance a tua tão sonhada vaga, beleza? Então é isso, galera. Clica aí no vídeo, curte, tá bom? Compartilha. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro das novidades e receber o próximo vídeo sobre o decreto número 158. E o PDF vai estar no próximo vídeo, ok, galera? Beijinho a todos, um abraço, boa sorte, fui!